Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Priscila, sou professora de língua portuguesa, trabalho na Rede Estadual de Educação de São Paulo e também no Estude, cursinho pré-vestibular EAD. Acredito que a maioria de vocês já me conheça, afinal essa é a nossa segunda aula a respeito da coesão textual e da progressão temática. Na primeira aula, nós trabalhamos esses conceitos, né? Nós vimos o que são marcadores textuais, o que é a coesão textual, como eles possibilitam que a progressão temática aconteça, né? Vimos alguns exemplos, então nós tivemos uma introdução a esse assunto. E nessa aula nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, ver mais exemplos, analisar mais textos em relação a esse assunto. E por isso, nós continuamos trabalhando essa habilidade prevista no currículo de vocês, que é de utilizar adequadamente a coesão e a progressão temática nas produções textuais. Pessoal, conforme eu comentei na nossa primeira aula sobre esse assunto, as produções textuais vão fazer parte de toda a nossa vida, seja a nossa trajetória acadêmica, seja a nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Nós sempre estamos escrevendo algo, né? Até aquela mensagem que a gente escreve no WhatsApp ou que a gente vai publicar nas redes sociais, fazem parte dessa nossa produção textual. A gente precisa, então, desenvolver essa habilidade porque nós vamos utilizar nos mais variados momentos da nossa vida, né? E a produção textual, assim como a maioria dos assuntos, tanto em língua portuguesa quanto em outras matérias, matemática e tal, é algo que a gente precisa praticar, né? A gente só fica bom realmente em produção de textos quando a gente pratica. A gente só fica bom em interpretação de textos quando a gente pratica, quando a gente lê bastante, tá? Então, já começo a nossa aula fazendo essa sugestão, esse apelo, né? De vamos praticar os conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da aula, tá? Então, assim, acabou a aula, puxa, eu tenho agora 15 minutinhos livres, não vou fazer nada agora. Produz um texto, um pequeno texto, né? Vamos começar com textos pequenos. Falem sobre algo que seja do interesse de vocês. Comecem a produção de um diário de memórias, um diário de viagem, enfim. Contem, passem para o papel situações legais que vocês viveram, né? Algo que vocês gostariam de recordar daqui 30 anos, sabe? Porque aí vocês estarão fazendo duas coisas importantes. A primeira, exercitando essa habilidade de produção textual. E a segunda é registrando algo que tenha sido importante para vocês e que vocês realmente queiram lembrar no futuro. Porque pensem só, daqui 30 anos, muito do que vocês estão vivendo agora, vocês não vão lembrar, né? A nossa memória ela vai apagando algumas coisas e é impossível a gente lembrar de tudo. Então, algo que seja interessante que vocês gostariam de relembrar no futuro, anotem, registrem, né? Façam esse diário. É uma forma de praticar a escrita, praticar a leitura, visto que depois de escrever, né, vocês vão ler o texto, vocês vão revisar, e também de registrar essas memórias para que elas possam ser revividas depois, né? Então, fica essa sugestão aqui logo no início da aula para vocês. Outra sugestão que eu sempre faço no início das aulas é que vocês anotem o conteúdo à medida que nós vamos avançando na aula. Então façam as anotações com as palavras de vocês, já peguem aí o caderno, lápis, caneta, borracha, tá? Para irem anotando o que acharem necessário. Esse material vocês vão utilizar no futuro, seja para uma prova, para um trabalho, então é importante ter registrado. Quem preferir também, tá assistindo pela televisão, tira uma foto da tela, se preferir. Quem tá vendo pelo celular, printa a tela, se preferir, ok? Do modo que vocês acharem mais fácil para vocês, mas registrem
a aula, tá? É sempre importante, é um documento que vocês terão para estudo depois, certo? Bom, pessoal, vamos começar então relembrando algumas coisas que nós vimos na primeira aula, tanto para recordar, né, quem assistiu a primeira aula, quanto para situar quem não conseguiu assistir, né? Então aí a partir desse momento a gente faz essa recapitulação e consegue contextualizar vocês que não acompanharam a primeira aula. Joia? Vamos lá, me acompanhem aí. Então, nós vimos, pessoal, que à medida que nós criamos os nossos textos, né, eles são conectados, as frases que a gente vai colocando no nosso texto, elas devem ser ligadas, né? Um texto não é um amontoado de frases jogadas no papel, essas frases possuem ligações. Para fazer essas ligações entre as partes do texto, nós utilizamos os marcadores textuais, que são palavras ou expressões que relacionam esses segmentos dos textos e estabelecem relações entre essas partes, né? Então, os marcadores têm essa grande importância de conectar os pedaços do meu texto. E isso torna meu texto coeso, torna meu texto bem articulado, bem montado, né? Aí entra a coesão textual. E a partir desse uso dos marcadores textuais que vão gerar um texto coeso, eu tenho também uma progressão temática, ou seja, as ideias do meu texto vão avançando, o meu texto vai crescendo, vai tomando forma de modo não repetitivo e as informações vão progredindo, as ideias vão progredindo, o tema vai crescendo ao longo do texto, ok? Então foi isso que nós vimos na primeira aula, né? Bem resumidamente. E daí, pessoal, a gente percebe, então, logo de cara, a importância de articularmos bem o texto e daí a importância de praticarmos isso, né? A gente não aprende a criar um texto coeso da noite para o dia. É preciso muita prática para isso, né? Para desenvolver melhor essa habilidade. Outra forma, né, primordial para a gente escrever bem é ler bem. Uma pessoa que tem o hábito da leitura, ela vai escrever muito melhor, ela vai até se comunicar muito melhor, porque a leitura ela possibilita também essa ampliação do nosso vocabulário. Então nós vamos conhecer outras palavras, outras expressões e vamos passar a utilizá-las, né? Então se o nosso vocabulário... Gente, eu tô dando um exemplo, né? Vamos supor que o nosso vocabulário seja de 10 mil palavras. Eu acredito que seja muito mais que isso, muito mais mesmo. Mas vamos supor que seja 10 mil palavras. A partir do momento que a gente vai exercitando a leitura, a escrita, isso dobra, isso triplica, tá? Então, daí a importância da gente começar o quanto antes, né? E isso pensando lá na frente também, né? Pensando em quando a gente for procurar um emprego, a gente vai passar pelas entrevistas de emprego, a gente precisa saber se comunicar bem. E a leitura vai interferir diretamente nas nossas conversas também, nas palavras que a gente utiliza para se comunicar, tá? Pensando também no vestibular, quando a gente for prestar a prova, quando a gente for fazer a redação do vestibular. Tudo isso estará conectado com essas coisas que a gente está aprendendo agora, né? A gente pode pensar, mas eu ainda estou no 7º ano, professora, o que você está falando de trabalho, de vestibular? Primeiro que o tempo passa muito rápido, tá? E isso parece clichê, mas é verdade. E à medida que... É engraçado que parece que à medida que a gente vai ficando mais velho, o tempo vai passando ainda mais rápido, tá? Então... pode parecer que está muito longe o vestibular, o primeiro emprego e tal, mas não está tanto assim. Vamos enxergar com valor o que a gente está aprendendo agora, porque a gente vai utilizar isso e muito na nossa vida acadêmica e profissional, tá bom? Bem, então, a partir dessa utilização de marcadores, que gera uma coesão textual, que contribui para a progressão temática do meu texto, né? A partir disso, nós vimos também na aula anterior alguns sentidos que esses marcadores apresentam para o nosso texto.
Qual o significado desses marcadores? Por que eu vou utilizá-los, né? Então, vamos relembrar isso também, que é importante para a gente dar sequência à aula. Vejam só. Os marcadores, eles podem indicar relações de adição, contraste, alternativa, consequências, comparação, condição, conclusão, explicação, exemplificação e muitas outras, tá? Aqui são apenas alguns exemplos, pessoal. Esses que estão em amarelo são os que nós veremos com mais frequência na aula de hoje, tá? Os demais também poderão aparecer, mas o foco está nesses destacados em amarelo. Os marcadores de adição, como o próprio nome diz, são aqueles que adicionam ideias, adicionam informações aos nossos textos, tá? Então, se eu vou descrever no meu texto, né, eu tô criando lá aquele meu diário, né, aquele meu diário de memórias. Então, eu vou começar falando sobre como meu dia se iniciou. Então, hoje eu acordei e escovei os dentes para depois tomar café. Então, quando a gente diz hoje eu acordei e escovei os dentes, esse e está inserindo uma informação nova, né? Então, ele funciona aí como um conectivo de adição, tá? E a partir disso, meu texto vai progredindo, né? Para depois tomar café. Então, houve esse encadeamento no tempo, né? Então, primeiro eu acordei, depois eu escovei os dentes, depois eu fui tomar café. Há toda essa linha do tempo acontecendo no meu texto, né? Vejam que desde a primeira linha do texto, eu já consegui estabelecer essas relações, essas conexões, né? Então, os conectivos, os marcadores textuais, eles são importantes desde o início do meu texto até a última linha, tá? Bem, nós vimos aí também os marcadores que indicam contraste, né? Então, nós vamos contrastar informações, apresentar situações opostas, né? Quando formos fazer isso, nós podemos utilizar, por exemplo, o mas, que é o que mais a gente utiliza, tá? Isso é evidente, a gente usa muito o mas quando vamos apresentar situações opostas. Um exemplo, eu estudei tanto para a prova, mas eu não fui muito bem. Então, eu estudei tanto para a prova é uma informação, o não ir muito bem é uma informação contrastante, né? Porque afinal, se a gente estudou, a gente esperava ir bem, mas não fomos, tá? Acontece. Então, esse mas indicando esse contraste das informações. E nós poderíamos substituí-lo, por exemplo, pelo porém, pelo no entanto, pelo entretanto, tá? São diversas as possibilidades de conectivos que indicam esse contraste. Aí entra novamente aquela importância da leitura que eu falei, né? Nós vamos acrescentando palavras ao nosso vocabulário e daí, em vez de utilizar sempre o mas, por exemplo, nós passaríamos a utilizar o porém, o no entanto, o entretanto, porque aquelas palavras se tornariam conhecidas da gente, se tornariam parte do nosso dia a dia, né? A partir do momento que a gente passa a ter mais contato com elas. A gente utiliza o mas porque é a palavra que a gente tem mais contato, né? Desde sempre. Quando a gente pensa num contraste, a gente utiliza essa palavra, mas se a gente passa a ter contato com outras, a gente passa a utilizar também, tá? Por isso que a leitura está diretamente ligada à comunicação como um todo, não só a escrita, mas a nossa comunicação do dia a dia, inclusive, tá? Seguindo, pessoal, os conectivos que indicam alternativa, né? Então, eu não sei se agora eu almoço ou eu assisto um pouco de televisão, tá? Então, esse ou representaria essas alternativas, essas possibilidades que nós temos, né? E aí a gente vai decidir se almoça ou vê um pouquinho de televisão primeiro, ou ao contrário, né? O que a gente vai fazer? Então, esse ou indicando uma alternativa. Daí nós vimos aí também as consequências, né? Que um marcador pode indicar uma consequência. Quando eu digo, por exemplo, que... Vamos falar de novo da prova, né? Vamos dar um final mais feliz para aquilo.
Eu estudei tanto que tirei um 10 na prova. Olha que coisa boa, né? Que estudante não quer tirar um 10 na prova? Bem, esse tirar um 10 na prova foi uma consequência de ter estudado bastante, né? Então, eu estudei tanto que tirei 10. Esse tanto que indica essa relação de consequência, né? De um fato ser consequência de outro, né? Então, aí fica um exemplo também desse marcador que indica uma consequência. Comparação, nós vimos ali, nós veremos ao longo da aula também, quando a gente compara duas coisas, isso a gente está acostumado a fazer no dia a dia também, né? Ah, esse filme é tão bom quanto aquele que eu tinha visto semana passada. Então eu comparei os dois são muito bons. Ou, ah, esse filme é melhor do que o que eu vi semana passada. Melhor que, também estou comparando. Ou, pior que, também estou comparando, né? Então todos esses são indicativos de comparação que a gente pode usar nas nossas produções textuais. Vimos ali também a condição, né? Um marcador de condição seria, por exemplo, João, você só vai na festa no final de semana se me ajudar a limpar a casa. Então, essa condição que foi colocada, né? Você só vai na festa se me ajudar a limpar, esse se indica uma condição para algo acontecer. Algo só vai acontecer se nós fizermos tal coisa antes, tá? Então, fica aí esse conectivo que a gente também pode utilizar nas nossas produções. Daí nós vimos a conclusão. Os marcadores de conclusão são vários, tá? Então nós, como o próprio nome diz, né, nós vamos usar para concluir um assunto, para encerrar um assunto. Um que a gente utiliza muito é o então. Inclusive quando a gente está contando alguma história. Parem para perceber. A gente está contando algo para o nosso amigo e a gente fala, então, aí, então aconteceu tal coisa, então, pariri, parará, parará. O então a gente usa muito, assim como o mas, né? Mas poderíamos utilizar, em vez do então, o enfim, o assim, o sendo assim, desse modo, dessa forma, tá? São muitas as possibilidades de marcadores de conclusão também, ok? Explicação, né? A gente pode usar o porquê, o pois, né? O porquê a gente usa muito. O pois, eu acho que, assim, mais ou menos, né? Talvez na escrita a gente use bastante o pois, mas é difícil a gente usar na oralidade, né? Raramente eu vejo alguém falando, ah, eu cheguei atrasado, pois o ônibus quebrou, né? Geralmente a gente fala, ah, cheguei atrasado porque o ônibus quebrou. O porquê é o mais utilizado, mas há essas outras possibilidades. E exemplificação, né, dentre esses que eu coloquei aqui, né, como eu disse, são muitos outros, mas nós utilizamos o por exemplo, é o que a gente mais usa para exemplificar, né? Também é uma marca que a gente adiciona aos nossos textos, tá? Então, todas essas palavrinhas, né, que nós fomos vendo aqui ao longo dessa aula, elas indicam marcas aos nossos textos, atribuem um sentido aos nossos textos e conectam partes dele, tá? Vamos ver, então, alguns exemplos dos três últimos marcadores que estavam ali, né? O de conclusão, de exemplificação e de explicação. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eles acabam se confundindo. Então, os marcadores de explicação, pessoal, são usados, né, como o próprio nome diz, para explicar alguma coisa, detalhar melhor, né? Então, a maioria dos moradores da cidade não é nativa, ou seja, veio de outro lugar. Então, aí nós utilizamos essa explicação inserida por esse ou seja, né? Ou isto é, né? Tô explicando melhor, eu tô especificando melhor a informação. Já os marcadores de exemplificação servem para dar exemplos ao interlocutor e também especificam melhor, mas aí vejam que eu não estou explicando, eu estou citando um exemplo. A função deles, pessoal, é parecida, tá?
mas a utilização, os termos que a gente vai usar são diferentes. Vejam só, para melhorar sua habilidade de interpretar textos, você pode, por exemplo, né? Então esse por exemplo servindo como uma exemplificação, ler 5 páginas de um livro por dia. Então eu inseri um exemplo a partir desse por exemplo, né? É o marcador de exemplificação que a gente mais utiliza, viu, pessoal? É o mais comum mesmo na maioria das situações. E os marcadores de conclusão, eles são usados para encerrar um assunto, né? Introduzindo as considerações finais sobre aquele assunto. Então, quando eu estou partindo para o final do meu texto, eu coloco esse marcador de conclusão para ir fechando as informações, né? Assim, ao longo da aula, vimos o que são os marcadores textuais. Ou, então, ao longo da aula, vimos o que são os marcadores textuais, tá? Então, aí, alguns exemplos, né? Mais exemplos sobre a utilização desses marcadores, tá, gente? Aí, pessoal, vamos ver a utilização em si, né? Desses marcadores. Então, nós temos um texto dividido em tópicos, né? Nós vamos primeiro comentar a utilização desses marcadores, né? Então, todos esses que estão sublinhados aí em amarelo. Para depois que nós analisarmos o porquê de termos utilizado cada marcador, nós partirmos para a união dessas partes do texto. Daí nós vamos tornar, enfim, esse texto coeso, vamos articulá-lo, ok? Então vamos lá, pessoal, começando lendo essas informações que nós temos aí a respeito dos elefantes. Vejam só, alguns animais são muito sociáveis. Os elefantes, por exemplo, ficam deprimidos se não se relacionam com outros elefantes. Aí, pessoal, nós temos esse marcador de exemplificação, né? O por exemplo, que, como eu disse, é o que a gente mais utiliza nesse sentido de exemplificar, né? E nós temos o se aí também, que indica uma condição, né? Ele não está sublinhado, né? Como eu falei, nós íamos focar nos de explicação, exemplificação, conclusão, né? O de condição não estava entre os destaques, mas como eu disse, outros marcadores certamente apareceriam. Esse é um deles, né? Então, além de eu estar inserindo um exemplo, eu também insiro uma condição, que é: para os elefantes não ficarem deprimidos, eles devem se relacionar com outros elefantes, né? Afinal, o texto está dizendo que os elefantes ficam deprimidos se não se relacionam com outros, tá? Então, logo nesse início do texto, né, nós já citamos um exemplo, já apresentamos uma condição também. Para vocês verem que os marcadores estão presentes, como eu disse, desde o início até a última linha do nosso texto, tá? Aí na segunda parte, né, na letra B, os elefantes comem sem parar, por isso são tão grandes. Então eu estou introduzindo a causa, uma relação de causa e consequência, né? Então esse por isso introduz essa situação. Eles são tão grandes porque comem sem parar, né? Na letra C, os elefantes se sentem seguros na selva. Isso quer dizer que não temem nada nem ninguém. Então eu estou explicando melhor. O que significa isso deles se sentirem seguros na selva? Significa que eles não temem nada nem ninguém. Então se a gente chegar lá no meio da selva, o elefante não vai ter medo da gente porque ele está no ambiente dele. Agora, o contrário, né, vai acontecer com certeza. A gente vai sentir muito medo se deparar com um bicho desse tamanho na nossa frente, né? Até porque, vejam o que a letra D nos conta. O elefante africano é o maior animal terrestre. Assim, um macho pode chegar a pesar entre 5 e 6 mil quilos. Então, são 5 ou 6 toneladas, gente. Olha o tamanho desse bicho. E o assim
está indicando uma conclusão dessa informação, né? Então, ó, o elefante africano é o maior animal terrestre. A partir disso, a gente conclui que, né? Então, assim, desse modo, então, né? São substituições que nós poderíamos fazer. Um macho pode chegar a pesar entre 5 e 6 mil quilos. Na letra E, as presas dos elefantes crescem durante toda a vida do animal. Por isso, são maiores nos mais velhos. Então, uma explicação, né? Por que as presas dos elefantes mais velhos são maiores? Porque elas não param de crescer durante toda a vida deles. Então, trouxemos uma explicação para o nosso texto. Aí, seguindo, pessoal, vejam só. Aí, na letra F, a tromba de um elefante serve para cheirar, comer, banhar-se, etc. E novamente vou inserir uma conclusão sobre isso que eu falei, ó. Então, né, sem ela é impossível que consiga sobreviver, né? Já que ela serve para tudo isso, como que ele sobreviveria sem ela, né? O elefante, assim como o homem, é um mamífero. Esse assim como introduziu uma comparação, né? Eu estou comparando o fato do elefante ser um mamífero assim como o homem é. Os membros do rebanho sempre obedecem a uma fêmea adulta, ou seja, a matriarca lidera a manada. Então, novamente, nós trouxemos uma especificação melhor, né? Então, além de eu dizer que os membros do rebanho sempre obedecem a uma fêmea adulta, eu quero especificar ainda mais. Então, eu digo, ou seja, noutras palavras, né? A matriarca é quem lidera, não é o patriarca. E, por fim, os elefantes possuem excelente memória. Por exemplo, né? Então, novamente, um marcador de exemplificação. Após um ano, conseguem lembrar mais de 70% do que aprenderam. Então, pessoal, aí no texto, nós vimos a utilização desses marcadores, né? Fomos vendo para que eles servem, qual sentido eles estão atribuindo a cada pedaço desse texto, né? Mas, apesar da utilização desses marcadores, o texto ainda não está bem articulado, né? Ele está solto, as frases estão soltas, a gente precisa unir as partes desse texto. Aí, pessoal, nós temos primeiro as frases soltas, né, com os conectivos utilizados destacados em amarelo, e na parte de baixo nós temos o texto formado, né, a partir da articulação dessas frases, e outros marcadores inseridos em azul, tá, para a gente ver a diferença do momento em que nós unimos as partes do texto para como ele era enquanto as frases estavam em tópicos, ok? Então, vamos lá. Alguns animais são muito sociáveis. Os elefantes, por exemplo, ficam deprimidos se não se relacionam com outros elefantes. Então, nesse momento, o texto está inalterado, né? Nós apenas pegamos as informações da letra A e colocamos aí. Mas vejam que, para fazer a articulação, né, para tornar essas frases soltas parte de um único texto, nós utilizamos esse marcador, ó, indicando outra característica, indicando uma adição de informações, né? Então, em vez de eu apenas dizer que eles comem sem parar, eu coloco outra característica que possuem é que comem sem parar. Por isso são tão grandes. E eu vou continuar inserindo informações, então eu preciso utilizar esses marcadores para fazer essa relação, né? Então, novamente, em vez de eu simplesmente pegar as informações da letra C agora e jogar no texto, eu fiz uma conexão dessas partes do texto usando esse. Além disso, né, mais um marcador demonstrando que eu ainda estou inserindo informações, tá? Então, além disso, eles se sentem seguros na selva. Isso quer dizer que não temem nada nem ninguém. O elefante africano é o maior animal terrestre, assim, um macho pode chegar a pesar entre 5 e 6 mil quilos, tá? Então, aqui
Ok, estabeleci já algumas informações, né? Já estou ali na letra D. Agora, para inserir a letra E, vejam que eu coloquei como sendo uma curiosidade, que realmente é, né? O fato das presas continuarem crescendo ao longo de toda a vida dele, né? Então, outro marcador para adicionar essa informação, né? Uma curiosidade é que as presas dos elefantes crescem durante toda a vida do animal. Por isso, são maiores nos mais velhos. E agora eu vou falar da tromba, né? Então, em vez de só falar a tromba de um elefante, o que tornaria o texto repetitivo, porque nós já usamos elefante na frase anterior, vejam. Então, em vez de eu utilizar elefante de novo, eu utilizo o sua, né? Eu uso um pronome para se referir ao elefante. Já a sua tromba serve para cheirar, comer, banhar-se, etc. Então, sem ela é impossível que consiga sobreviver. Vejam, aí nós temos então, o elefante, assim como o homem, é um mamífero. Então, novamente, eu coloquei a primeira informação inalterada ali. E agora, quando eu vou falar sobre o fato do rebanho obedecer a uma fêmea adulta, percebam que eu faço uma comparação com a sociedade humana. Eu trago uma informação bem complementar, vejam. Mas enquanto na sociedade humana ainda costuma ser o homem quem chefia a família, entre os elefantes é diferente. Então, todo esse trecho não estava no texto anterior, no momento em que ele estava só com as frases soltas, né? Agora, no momento em que eu articulei esse texto, eu inseri essa informação comparativa a mais, né? Então, inseri e posteriormente coloquei. Eles sempre obedecem a uma fêmea adulta, ou seja, a matriarca lidera a manada, tá? Agora eu vou encerrar meu texto, mas eu vou ainda acrescentar uma informação nova. Então, o que eu posso utilizar, né, para encerrar e acrescentar a informação ao mesmo tempo é, e além de tudo isso, né, então percebam que eu englobei tudo o que já foi falado, né, além de tudo isso que nós já falamos, né, os elefantes também possuem excelente memória. Por exemplo, após um ano conseguem lembrar mais de 70% do que aprenderam. Joia, pessoal! Então, o objetivo, né, desse texto era nós entendermos por partes, né? Visualizarmos bem por partes como funciona essa articulação, esse uso dos marcadores, né? Então, primeiro nós pegamos as frases soltas, primeiro passo. Depois nós grifamos os marcadores utilizados para citar exemplos, condições, adição de informações, conclusões, enfim. Tudo que estava lá em amarelinho, né, são os marcadores que nós usamos para relacionar ideias, relacionar informações. Mas ainda faltava nós estruturarmos esse texto, né, nós unirmos, encadearmos as informações para que assim nós tivéssemos a progressão temática, né? Para que assim o tema fosse avançando, fosse progredindo, o assunto fosse se desenrolando. E aí nós unimos tudo e articulamos através daqueles marcadores em azul. Então, nós transformamos um amontoado de frases soltas num texto estruturado. É importante a gente ter isso em mente quando pensarmos em coesão textual. Esse é o objetivo de um texto, de se criar um texto coeso, tá? Fixando, então, é um texto bem estruturado, em que um parágrafo é ligado ao outro, um parágrafo tem uma relação com o outro, né? Eu não coloco as informações soltas, eu as articulo, eu as organizo, tá? E daí a função, a grande função dos marcadores. Pra gente fechar
essa parte, né? Já passamos aí da metade da nossa aula, caminhamos já para o final, né, da nossa aula. Eu vou colocar novamente o primeiro slide, tá? Em que nós vimos esse avanço, né? Essa linha acontecendo. Então, o uso de marcadores que contribuem para a coesão, que resultam numa progressão temática. Para quem não copiou ou não fotografou, não printou, faça isso agora. Que esse esqueminha, né, desse avanço, é importante a gente sempre lembrar quando formos estudar coesão textual e principalmente quando a gente for criar os nossos textos, tá? Então vejam aí, nós temos os marcadores que estão no início da nossa setinha, né? Então eles são a base para a gente construir o nosso texto e encadear as informações do nosso texto. A explicação, né, de que eles são palavras ou expressões justamente com o fim de relacionar, né, esses segmentos dos textos, essas partes deles. A partir do momento que eu utilizo esses marcadores, aí eu vou para o meio da setinha, né? Então, digamos que eu já tenho meio caminho andado a partir do momento que eu sei como e quando utilizar os marcadores, né? Porque a partir disso eu já crio um texto coeso. Já é um grande avanço, né? Já melhorei muito a minha produção, eu já não estou escrevendo aqueles textos, digamos, sem pé nem cabeça, né? Que as frases não se conectam, que um parágrafo não tem relação com o anterior, nem com o posterior, enfim. Então, a utilização da coesão já me coloca no meio do caminho, já tá ótimo. Mas, para um texto ficar completamente satisfatório, eu preciso que ele tenha a progressão temática, e é justamente a utilização desses marcadores que contribuem para a coesão que vão proporcionar essa progressão do tema. O meu texto vai avançando nas informações, ele vai, como o próprio nome diz, progredindo, né? Eu vou estruturando o meu texto de forma que as informações que eu vou adicionando vão fazendo sentido, vão se conectando com as informações anteriores, e aí eu tenho um texto não repetitivo, um texto claro, um texto que é objetivo, ou seja, que não fica fazendo rodeios, né? Não fica como dizem, enchendo linguiça, né? Então é um texto que flui. E tudo isso vai influenciar, inclusive, em despertar o interesse das pessoas em lerem meu texto. Então, pessoal, isso é importante a gente falar também, né? Um texto, ele deve ser escrito também pensando em quem vai ler, né? Então, quando a gente escreve um texto na escola, uma redação, seja qualquer gênero textual, né, que a gente vai produzir na escola e vai mostrar para a professora, a gente precisa pensar que o leitor, no caso a professora ou o nosso amigo, enfim, ele vai precisar entender o que a gente escreveu. Quando nós temos as nossas ideias e passamos para o papel, a gente precisa organizar essas ideias, porque a gente corre o risco de só a gente entender o que a gente escreveu. Isso já aconteceu com vocês? Uma resposta de uma prova, por exemplo, né? Então, para vocês aquela resposta faz sentido, porque, né, veio a ideia na cabeça de vocês e vocês colocaram lá para o papel. Mas será que nós organizamos aquela resposta de forma que a professora também entenda? O que já aconteceu algumas vezes comigo na escola foi... tô lá corrigindo as provas, né? E daí eu vejo uma resposta que eu realmente não entendo. Aí eu chamo o aluno. João, o que você quis dizer aqui? E daí o João me explica o que ele quis dizer. E daí fez sentido. Só que não é aquilo que está na prova. Na prova ele não colocou desse jeito que eu pudesse entender. Ele colocou de um jeito que só ele entendeu. Então a gente precisa pensar nisso. Estamos produzindo textos que os outros possam entender também? Ou a gente está contando com a nossa memorização daquele assunto, com as nossas ideias? A gente tem que pensar que a outra pessoa não está dentro da nossa cabeça, né? Ela não conhece as nossas ideias, as nossas intenções com a produção daquele texto. Então isso tem que ficar claro no momento em que a gente escreve, tá? Isso vale
desde a produção de uma redação até, como eu citei o exemplo, da resposta de uma prova, uma resposta de 2, 3 linhas. A maneira como nós colocamos as informações no papel vão influenciar também, e inclusive vão influenciar na nota também, né? Se a gente está colocando as respostas lá na prova de forma que só a gente entendeu, pensa, será que a professora vai toda hora chamar aluno por aluno? Olha, me explica o que você quis dizer? Não faz sentido e é inviável, né? Olha a quantidade de alunos na sala, a professora precisa otimizar aquela correção também, né? Ela muito provavelmente não vai estar corrigindo na sala de aula, ela vai estar corrigindo em outro lugar. E daí como que ela vai ficar desse outro lugar chamando os alunos para explicarem as respostas? Não tem como, é impossível a professora fazer isso. Então a gente precisa entender essa questão de tornar nossos textos inteligíveis. Eles precisam ser entendidos por outras pessoas, ok? Bem, pessoal, como eu disse, estamos caminhando então para o final da nossa aula de hoje, tá? Foi um complemento da aula anterior, mas mesmo assim eu espero que os alunos que por algum motivo não conseguiram acompanhar a aula anterior, que tenham conseguido, a partir das recapitulações que nós fizemos ao longo dessa aula, né, das contextualizações, tenham conseguido entender o assunto, tá? Trabalhar com produção textual, como eu disse, e eu vou repetir 1 milhão de vezes, é algo importantíssimo na nossa trajetória acadêmica, porque está por trás de tudo que a gente vai fazer ao longo da nossa vida. Então, a gente precisa sempre treinar essa habilidade, tá? Por isso dei a sugestão, inclusive, de nós produzirmos memórias, né? É algo que a gente sempre tem em mente já, é um assunto pronto. Sempre temos algo para recordar, então vamos passar isso para o papel, né? E daí já estamos tanto exercitando a nossa memória quanto exercitando a nossa escrita e, por fim, também a nossa leitura, já que a gente espera, e aí é outro assunto que envolve a produção textual, pessoal. A gente espera que haja a revisão do que a gente escreveu depois que o texto estiver pronto, tá? Então, tudo que vocês forem escrever, desde as respostas da prova até a redação, o trabalho e tal, vocês precisam revisar depois de escrito, tá? Porque nesse momento de revisão é quando a gente pega os errinhos. Então a gente pega uma vírgula faltando, a gente pega uma ideia que não fez muito sentido e daí vocês vão procurar melhorar aquilo, escrever de outra maneira, né, que fique mais claro. É fundamental a revisão de um texto depois que a gente escreve. Bom, pessoal, obrigada por esse nosso encontro de hoje. Espero que eu tenha conseguido, né, aportar um pouquinho mais de conhecimento para vocês e que agora vocês passem a utilizar esse conhecimento, vocês sejam autores desse conhecimento a partir de agora, ok? Vou encerrando nossa aula. Bons estudos para vocês e nos vemos em breve. Tchau, tchau! A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.